Saudações, investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader especialista em criptoativos. Hoje retorno aqui com o Bitcoin cotado a 11.330 dólares. E hoje meu objetivo vai ser discutir um pouco desse dump que a gente teve no Bitcoin. Vou tentar mostrar para vocês aqui o que a gente tem de uma análise de sentimento, né, que já vem há muito tempo falando para a gente que a gente precisa de uma correção e que essa correção pode não ter terminado, ao mesmo tempo que eu vou mostrar para vocês pela análise técnica que a gente ainda tem muito suporte abaixo do preço. Então eu espero uma luta bem interessante nas próximas horas e o objetivo desse vídeo vai ser passar para você uma análise completa aí de todos os tempos gráficos, tanto na análise técnica quanto na análise de sentimento. Para isso nós vamos começar aqui do TradingView do 4 horas até o curto prazo, além de analisar alguns indicadores aqui como o Tensor Charts, o Tensor Charts avançado, onde eu vou mostrar para vocês a diferença do rompimento que a gente teve ontem dos 11.900 e do rompimento que a gente teve dos 11.550. Além disso, eu também vou voltar a falar um pouco sobre o posicionamento e um sentimento mais de longo prazo, falando aqui do Crypto Fear and Greed Index e do Funding. Então, investidores, antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Investidores, começando aqui no 4 horas no Bitcoin na BitMEX, eu consigo enxergar que, sim, a gente rompeu várias linhas de tendência muito importantes, né? E o preço pode estar começando uma nova tendência. Eu acredito que ainda é cedo para a gente falar que a tendência no 4 horas reverteu, já que a gente tem muito suporte nessa zona que a gente está brigando agora, que é a zona bem próxima aqui à nossa média exponencial de 72 períodos, que no momento está mais ou menos em 11.400, e toda essa região da nossa nuvem de Shimoku. É só por causa desses indicadores? Não. É porque a gente também enxerga que muitas pessoas compraram e venderam nessa região entre os 11.330 e os 10.950, tá bom? Grave esse número que depois eu vou mostrar para vocês onde as instituições estão colocando as ordens delas. Então, enquanto a gente realmente não romper essa região, para mim fica difícil considerar que a gente está numa tendência de baixa no 4 horas, ou muito menos no diário, né? No diário a gente está numa tendência de alta muito mais clara, ok? E mesmo rompendo essa região dos 10.950, eu ainda acho que essa tendência de alta tende a continuar. Porém, se a gente tiver um rompimento, onde a gente deve parar? Caras, eu já acredito que a gente pode ir lá testar zonas de Fibonacci um pouco mais significativas, como por exemplo essa região próxima aos 10 mil dólares em 0,618, tá? Acredito que se perder os 10.950 a gente tem uma boa probabilidade de ir testar zonas mais abaixo. Enquanto não perder, realmente não há motivo para pânico, né? Até porque eu fortemente acredito que nesse momento a gente está com vários trades à frente, mas se posicionar em Bitcoin para o longo prazo, igual a gente disse ontem, no momento, não é o caso, tá? E por que a gente fala isso? Porque o Crypto Fear and Greed Index, ele continua extremamente elevado, né? Na verdade, ontem, depois do vídeo, ele fez a máxima dele há muito tempo, né? Pelo menos desde aquela do Covid, a gente não tinha visto ele acima aqui dos 80 pontos, ele foi para 84, ou seja, um sinal de extrema ganância, e quando a gente tem muita ganância no mercado, a maior tendência é que as instituições percebam isso e seja uma oportunidade para elas mandarem o mercado para o outro lado, estopando e liquidando as pessoas que estão gananciosas e que estão comprando, muitas vezes no pior local possível, ok? Então, nesse momento aqui, o que eu vejo? Eu vejo no 4 horas que a gente tem um suportezão na frente aí, para o Bitcoin romper. Se ele conseguir romper, a gente já pode ficar um pouco mais pessimista e lembrar que o 4 horas, né, ele trabalha muito bem essa tendência, os indicadores no 4 horas, né? Então, se a gente começar a romper aqui, as nossas médias ficarem vermelhas, a nuvem de Shimoku mudar de cor, aí sim a gente deve ir lá pegar essa região ali dos 10 mil dólares, ok? Enquanto isso não acontecer, eu ainda acho que a gente está numa tendência de alta aqui no 4 horas, apesar de que esse último movimento fez a gente questionar um pouco a força dessa tendência, né? E quando a gente ainda está com muito suporte abaixo, o que é o ideal a gente fazer? Analisar outros tempos gráficos, né? Porque eu nunca vou, por exemplo, iniciar um short nessa região aqui de suporte. Para mim não faz muito sentido, tá? A gente precisa, para operar no 4 horas, de definições.
igual ontem a gente precisava de uma definição de um rompimento desse triângulo para cima, né? Ou realmente de um rompimento desse triângulo para baixo, né? Mas você nunca vai querer shortar no suporte, você sempre vai querer esperar pelo menos um pullback, né? Se eu for no 1 hora, a gente consegue enxergar esse pullback de uma maneira muito mais assertiva. Então vamos lá. Numa hora a gente pode ver aqui que a nossa tendência ela já mudou, né? A gente já está numa tendência de baixa agora numa hora, com as médias apontando para baixo vermelhas e a nossa nuvem de Ishimoku também. Isso é um péssimo sinal para o preço, tá? Uma hora é sim um tempo gráfico que o preço tende a respeitar, é só vocês olharem aqui um pouquinho no passado, olha só. Essa é a nossa última tendência de alta, aqui quando a gente rompeu, pumpou. Então, perder essa tendência de alta no 4 horas, para mim, não é algo positivo, tá? Muito pelo contrário. Então, nesse momento aqui, o que eu ficaria de olho? Eu traçaria um Fibonacci em 2 possíveis pontos, ou daqui, que é uma opção válida para mim, ou desse topinho aqui nos 11.950, tá? Um desses dois aqui, para mim, é válido traçar esse Fibonacci, para a gente enxergar pontos onde a gente tem zonas importantes, e também confluência de resistência no VPVR, tá? Então, para isso, eu vou até ir um pouquinho aqui para trás, para não ficar nenhuma dúvida, para a gente ver realmente onde está o ponto mais importante. E para mim, caras, realmente, os antigos suportes ali, entre 11.550, talvez até um pouquinho mais acima, né? 11.580 ali, e a região dos 11.750, é uma região extremamente importante, é uma região de resistência muito grande, tá bom? E enquanto o Bitcoin não ultrapassar essa região, eu não vejo aqui potenciais longs, tá? Eu realmente enxergo que a gente pode ter um potencial short aqui pensando no 4 horas, tá? Até vendendo aqui nessa região próxima aos 11.600, tentando pegar um teste lá mais próximo aos 11 mil dólares, ok? Stops eu não estenderia acima dos 11.750 se quiser fazer um day trade, e um swing trade eu ainda vejo uma possibilidade aqui nessa região dos 11.950, tá bom? Até porque é uma região importante, tá? É uma região que a gente teve um rompimento falso ontem, e eu vou mostrar para vocês alguns indicadores que a gente pode utilizar, tanto para entender esse falso rompimento, deixa eu ir no 15 minutos, vai ficar mais fácil de vocês verem, entender esse falso rompimento que a gente teve, quanto indicadores para mostrar pra gente que um rompimento foi real, tá? Por exemplo, esse rompimento que a gente teve ali dos 11.550 que eu tava falando ontem, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, deixa eu dar uma lavada nesse gráfico aqui. Primeira coisa que vocês têm que entender é que um rompimento, isso é da análise técnica, né? A gente sempre quer ver volume. Então ontem quando eu falei, vamos romper os 11.920 para ter uma confluência dos tempos gráficos. Beleza, mas se a gente rompe sem nenhum volume, igual a gente tem aqui, tipicamente não é um rompimento que você quer fazer parte, tá bom? Você, para acreditar num rompimento, você quer ver um volume significativo, pelo menos aí 2 vezes maior do que a média para o Bitcoin, ok? Então, sem volume, não entra em rompimento. É o primeiro ponto aí, básico, eu acho, da análise técnica. Porém, se a gente for olhar pelo prisma de uma análise de sentimento que confirma os rompimentos da análise técnica, eu posso mostrar algumas coisas bem interessantes para vocês também, tá? Então deixa eu chegar mais próximo aqui e lembrar para vocês do que a gente estava discutindo ontem, né? A gente estava discutindo uma possível acumulação nessa região aqui próxima dos 11.750, né? Que poderia levar o preço a romper os 11.920. Se romper os 11.920, nós estaríamos de olho para fazer compras. Mas como que seriam essas compras? Seriam se a gente tivesse uma predominância de ordens compradoras nessa região do rompimento. Ou seja, eu queria ver o preço acima dos 11.900 dólares e mais pessoas tentando comprar ele no book, tá? Então, olha só como que estava o book quando a gente rompeu os 11.900. Vocês conseguem enxergar isso aqui? Isso é uma clara predominância de venda no book. Ou seja, se o preço rompe, já foi sem volume, ele está lá acima dos 11.920 que eu queria, mas tem muito mais gente tentando vender, não deixando o preço subir, por que eu vou participar desse rompimento? Pelo contrário, eu posso até olhar acreditando que seja um rompimento falso se eu tiver outros indicadores para confirmar isso. Correto? Então, aqui não era uma entrada, seja pela análise técnica e essa interpretação de volume, seja pela análise de sentimento e as grandes ordens que a gente tinha aqui, não deixando o preço ultrapassar os 11.920.
Aí você vai me falar, pô, Pablo, mas depois o preço voltou aqui, nessa região dos 11.800, olha só. E aí a gente começa a ter mais ordem compradora. Então era para você comprar aqui. Cara, eu vou te mostrar pela análise técnica porque não era, tá bom? Então deixa eu dar um zoom aqui desse momento, quando a gente voltou nos 11.800, que vocês vão entender bem por quê. Mesmo depois desse reteste aqui nos 11.800, quando a gente tava com mais pessoas querendo comprar, porque era extremamente arriscado pra gente realizar essa compra num reteste da linha de tendência. Eu acho que quem acompanha o canal há mais tempo já conseguiu pegar aqui, né, claramente que quando a gente fez esse reteste, a gente estava com ponto de controle acima, as duas médias acima e tudo apontando para baixo, né? Então, se a gente não consegue ter uma resposta da parte compradora e real demanda pelo ativo aparecendo no book acima dessa região dos 11.900 que a gente queria, não é uma entrada positiva. Não é uma entrada que tem grande probabilidade de dar certo. Lembrem-se, a maioria dos rompimentos são falsos. Então a gente precisa ter aí um protocolo e vários indicadores que confirmam esse nosso rompimento, tá? Por muito tempo eu usei só indicadores técnicos, hoje eu também utilizo indicadores de sentimento. Sejam ele o book, o long short ratio, liquidações, open interest, vocês sabem, né? Mas agora, deixa eu mostrar pra vocês um ponto diferente, tá? Agora eu quero mostrar pra vocês o rompimento da linha de tendência, né? E da região que a gente estava falando ali dos 11.600, 11.550, que é basicamente aqui, olha só. Primeiro ponto que a gente... Nossa, deixa eu dar outra limpada aqui pra vocês, tá? Primeiro ponto que a gente tem que entender, investidores, é identificar o nosso ponto de interesse, o ponto que a gente queria que fosse rompido. Ontem no vídeo, se eu não me engano, eu falei dos 11.700 até os 11.600, 11.550, né? Então, se a gente rompe essa zona com volume significativo, igual a gente tem aqui às meio-dia, é um sinal de perigo, é um sinal de possível rompimento. E guardem esse horário, meio-dia até 1h da tarde. Vamos ver o que os indicadores de sentimento estavam mostrando, porque pela análise técnica aqui, basicamente a gente teve um rompimento confirmado pelo volume, né? Olha só como que a gente estava aqui no nosso rompimento às meio-dia. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Primeira coisa, a gente começa a romper os 11.600 e tal. Era um rompimento para entrar? Não, por quê? Porque tinha muita gente tentando comprar. Então, eu só vou querer entrar num rompimento quando eu vejo que tem mais pessoas a favor no book desse rompimento. E por quê, né? Qual que é a diferença das pessoas no book e do long short ratio, por exemplo? As pessoas que estão no book, investidores, na grande maioria, eu acho que quem acompanha mais o book consegue ver que são instituições. Então, essas ordens de milhões aqui são, na maioria das vezes, instituições tentando manipular o preço, ok? Então, eu quero acreditar na manipulação das baleias mais fortes, né? Se tem baleia sempre tentando fazer o preço subir e cair, eu quero ficar do lado das que estão colocando mais ordens, das que estão fazendo mais pressão para o preço ir naquela direção. Obviamente, esse não é um indicador para você usar sozinho, né? Por isso que a gente estava usando ele como confirmação do nosso rompimento. Então vamos lá, a gente começa a romper aqui os 11.700 e tal, e não tinha muito motivo para a gente pensar em realmente entrar nesse rompimento. Porém, reparem, quando a gente rompe a nossa linha de tendência, que era a região ali dos 11.550, olha só, e volta aqui para retestar, a gente chega quase a bater nos 11.600 de novo, reparem o que acontece com o book. Vocês conseguem ver que começa a ter uma predominância de venda no book? Ou seja, é exatamente nessa situação que eu quero começar a vender. E boa notícia, quando você espera isso, muitas vezes você acaba não vendendo no fundo. Você acaba esperando um reteste, uma zona de Fibonacci. Então é um indicador que tem uma confluência muito legal na análise técnica. Então eu vejo duas possibilidades aqui. A primeira seria esse teste dos 11.550, quando a gente tinha bastante ordem a mais de venda. E uma segunda oportunidade foi aqui novamente, quando a gente foi de novo testar e novamente com mais ordem de venda. Correto? Então, usem os indicadores de sentimento para confirmar os indicadores técnicos. Não usem só indicadores técnicos ou só indicadores de sentimento, correto? Vamos lá. E, caras, nesse momento aqui, o que a gente começa a ver? Algo não muito bom, né? A gente começa a ver que mais instituições estão tentando vender o preço nessa região dos 11.300, né? E a gente consegue ver isso no book aqui, olha só.
Não é uma grande predominância, mas é sim algo que não me deixa tão otimista, que me fala que talvez a gente não tenha força para retestar as zonas de Fibonacci lá, por exemplo, que a gente estava falando ali em 11.600, 11.750, correto? Então, eu acho que é possível sim você fazer shorts antes, mas o ideal é você esperar pelo menos o preço chegar próximo às médias, né? Eu falo que tem que bater nas médias aqui, no 15 minutos pelo menos, e a gente ter muita liquidação, muita gente sendo estopada, liquidada, ok? Eu, depois de muito tempo no mercado, eu me recuso a recomendar shorts só porque o preço está batendo em determinado ponto, né? Parece que a gente fica quase cego se a gente não usa uma análise de sentimento e entende o que está acontecendo no momento que o preço bateu na zona que a gente espera, ok? Então, use análise técnica para determinar a sua zona de importância e use análise de sentimento como gatilho para a sua tomada de decisão, ok? Então, eu ficaria de olho sim nessa região aqui, próxima aos 11.400 e os 11.500 é uma zona de importância, tá? É uma zona ali que, por exemplo, deve estar a região de 0.382 de Fibonacci, seria um short mais arriscado, porém um short possível se a gente tiver essa confluência com análise de sentimento também. Correto, investidores? Caras, por fim, queria falar um pouquinho aqui do posicionamento, né? Ontem o Bitcoin a 11.800 estava muito arriscado da gente comprar. E hoje ele é 11.300. Tá arriscado ainda ou não? Caras, ainda tá. Se eu for pegar aqui, por exemplo, o Crypto Fear and Greed Index, ele tá na máxima aí desde a queda em março pelo Covid. Ou seja, eu nunca vou recomendar alguém comprar com o Crypto Fear and Greed na máxima, né, de meses e meses. Então, o que é o ideal aqui para a gente pensar numa possível compra lá, se o preço voltar no suporte dos 11.000, por exemplo? Primeiro, uma grande queda aqui, tá? Eu quero ver o preço ir, quem sabe, para um neutro, ou quem sabe perder essa mínima que ele deixou em 72. Pode acontecer daqui a uma hora, tá? A gente teve uma queda aí de mais de 5% hoje. Então, eu acho que esse é um indicador importante, que ontem mostraria pra gente, né? Em 78 a gente falou que estava arriscado, então em 84 só era mais um sinal para não arriscar compras naquele momento, né? Então, eu ficaria de olho nesse indicador aqui, realmente caindo bastante, tá? Porque é um indicador de posicionamento, né? A gente não utiliza ele para fazer scalp, por exemplo. Não. É um indicador que, tipicamente, ele é um pouco mais lento e se a gente tiver uma correção, ele deve demorar um pouquinho mais para chegar em pontos ali onde a gente vai olhar mais para compra, ok? Nesse momento, eu ainda estaria focado mais em operações no curto prazo, ok? Mesmo que, no momento, pensar em operações de long aqui, para mim, não fazem tanto sentido, já que a tendência no curto prazo está apontando para baixo, ok? Eu sim ficaria de olho, como eu disse para vocês, nessa zona entre os 11.100 ali e os 10.950 para novos gatilhos e a partir daí a gente tem uma possibilidade de acumular, fazer uma operação de contra-tendência, né? Que gatilhos são esses? Caras, vocês sabem que eu gosto de utilizar as liquidações, mas também as quedas no Open Interest. E uma coisa importante de vocês entenderem é que esses indicadores, muitas vezes eles vão dar certo, mas algumas vezes o preço vai continuar caindo. Se a tendência é muito forte, o preço pode continuar caindo. Então, por isso que a gente sempre tem que ter uma estratégia e colocar stops nesses indicadores, tá? Quais pontos eu vi aqui de possível acumulação? Primeiro ponto. Nessa região aqui dos 11.424, o preço ele chega a subir até os 11.570. Ou seja, se você estivesse fazendo um scalp aqui, com certeza teria dado para sair, né? Outro ponto importante aqui. Reparem, eu estou pegando pontos onde a gente tem muita queda no Open Interest e liquidação. Outro ponto importante foi a queda até os 11.270, dava para ter pegado aqui em 11.320 e ter saído tranquilamente nos 11.540, né? Outros pontos aqui nesse último fundo, caras, já foi um pouquinho mais complicado, tá? Então, a gente tem uma queda no Open Interest, mas não tem tanta liquidação assim. E quando você tem alguns indicadores que te mostram uma possível acumulação e outros que não mostram tanto, o que você quer? Procurar outros para te dar uma maior probabilidade de você estar tomando a decisão certa. Então, qual foi um indicador, por exemplo, que eu utilizei? O book, tá? O MDM. Reparem o que estava acontecendo no book quando a gente foi lá no fundo para testar essa região dos 11.150. Vocês conseguem ver aqui
que não só a gente tem muita instituição nessa região, tá? E por isso é uma região que eu tô de olho, sim, para fazer operações de compra em contra-tendência, mas reparem nos dois fundos. A gente chega lá perto, olha só o tanto de gente tentando comprar no MDM, e novamente no fundo de novo, muita gente tentando comprar, ok? Então, tipicamente, quando você não tem, por exemplo, muita liquidação, mas tem queda no Open Interest, e você vê que tá basicamente quase impossível do preço ultrapassar essas regiões, você tem sim uma confluência para tomar uma decisão e fazer a sua compra, ok? Então, quando a gente fala de uma análise técnica, análise de sentimento, muitas vezes a gente não fala de estratégias decoradas. Não, é muito mais um contexto e um gatilho que depende de vários indicadores e você tem que tomar a decisão no momento, correto? Então é uma das análises mais legais aí que eu mais gosto de fazer no mercado. Mas então, investidores, já falei, né? Qual que é a dica aqui? Se o preço voltar de novo nessa região aqui, entre esses 11.100 e os 10.900, tá? Eu tava falando 10.950, mas a gente pode ver que os 10.900 tem muita ordem, olha só, tanto de ordem que a gente tem aqui, a gente pode ter uma acumulação para a gente pegar essas operações, ok? Se a partir dessa operação a gente vai realizar, igual teria dado para realizar 2 vezes aqui, ou se a gente vai manter para prazos maiores, aí a gente pode falar disso possivelmente amanhã, correto? Porque tudo depende também do que o preço faz nesses topos aqui, correto? Quando você tem um rompimento, por exemplo, e é um rompimento confirmado pelos indicadores de sentimento, você não vai querer manter uma operação contra a tendência, igual seria essas operações que eu mostrei para você, e igual possivelmente será uma operação se a gente for nessa região de novo dos 11 mil dólares, ok? Então, investidores, nesse momento aqui, agora, nos 11.330, eu acho que a gente está meio que numa no trading zone, tá? Eu realmente não vejo como a gente apostar num long aqui com tanta resistência acima ou num short com tanto suporte abaixo. Então, o que eu faria? Esperar voltar aqui para ter mais uma oportunidade, como a gente teve algumas hoje nessas quedas, ou o preço voltar nessas regiões aqui, pelo menos os 11.400, seria aí o mais arriscado disparado, tá? Mas de preferência, a partir dessa região dos 11.580 e tal, onde a gente tem regiões mais significativas do Fibonacci e também mais significativas aqui no VPVR, onde tem resistências mais fortes. Beleza, investidores? Por fim, falando de um indicador aqui de posição também que eu tô de olho, o funding, tá? O funding ele ainda não ficou vermelho, que não mostra pra mim que essa queda terminou. Quando o funding fica vermelho, igual por exemplo ficou aqui, é um sinal que o preço tende a voltar a subir, ok? Então, olho no funding, se o funding fica vermelho, mostra que tem muita oferta e é um bom sinal para o preço dar pelo menos uma respirada e ir testar as regiões ali de 11.600. Beleza, investidores? Caras, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Acho que me alonguei um pouquinho aí nela. Mas é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.